Para começar 2024 da melhor forma, vou trazer aqui um top 5 criptomoedas gemas. Então são criptomoedas pequenas. Vem comigo! Antes de eu falar dessas 5 criptomoedas, vale passar alguns avisos. O primeiro deles é que a gente está falando de criptomoedas pequenas, criptomoedas gemas, e o jeito que você investe numa criptomoeda gema é diferente do jeito que você investe em Matic, Link, Bitcoin, Ethereum. Aqui a gente está falando de baixíssimo market cap, então você tem que levar em consideração que a cripto pode ir literalmente a zero do dia para a noite, caso tenha algum BO. Outra coisa, a assimetria, pelo fato do risco ser alto, a assimetria também pode ser muito alta. Então você não pode se apaixonar, tem que realizar lucro e tudo mais. Então eu escolhi 5 criptomoedas aqui que todas as 5 têm menos de 200 milhões de market cap. E o jeito que eu invisto em gema é da seguinte forma, igual as VCs fazem, investem em lançamentos, colocam 10 lançamentos, um que der certo já tá pago. Gema é a mesma coisa, quando você investe em gema, você escolhe lá 10 gemas, coloca $100 em cada uma delas, por exemplo, tá? Dependendo da sua realidade. Uma que der boa vai fazer 100x, por exemplo, e as outras 9 pode literalmente ir a zero, que essa que deu boa já vai pagar as outras 9 e ainda ter lucro, tá bom? Então, sem enrolação, a primeira criptomoeda que eu já trago aqui para vocês é a Pendo. Eu vou falar do que se trata cada projeto e qual que é, entre aspas, aqui o market cap que pode chegar. Não quer dizer que vai chegar, mas eu vou dar um chutômetro aqui, tá bom? Então vamos lá, a Pendo ela é nada mais do que uma criptomoeda relacionada a juros, só que no caso dos juros que a gente tá falando é os juros de ativos sintéticos, então ela já tá numa narrativa muito forte, que é Liquid Stake, e ela também tá na narrativa de RWA, que é Real World Assets, ou seja, tokenização. No caso, a Pendo aqui ela faz a tokenização dos juros da Ethereum sintético, por exemplo, Ethereum da Lido, Ethereum da Rocket Pool e assim sucessivamente. Quando você faz a tokenização desses juros, a Pendle cria dois ativos diferentes. O próprio token, por exemplo, Ethereum sintético, vai ter o token Ethereum e um outro token que representa os juros desse Ethereum, porque o Ethereum sintético ele vai te pagando aos poucos conforme você segura esse Ethereum. O Ethereum da Lido, por exemplo, o Ethereum da Rocket Pool, ele vai te pagando. Por quê? Porque é o Ethereum em stake, né? Então, no caso da Pendle, ela divide esse Ethereum em stake, que te dá juros, em duas coisas. Você pode pegar esses juros aqui e revender no mercado. Isso é algo muito interessante, isso é muito conhecido no mercado tradicional. E a Pendle é o líder dessa questão aí de mercado de juros dentro do mercado cripto, beleza? Hoje em dia ela tem 120 milhões de market cap, o que é nada, rapaziada. Quando a gente para analisar o passado, lá no bull passado, quando a gente estava próximo do topo, o market cap do top 100 inteiro era mais de 1,2 bilhões. A gente tá falando que a Pendle tem 100 milhões aqui. Se ela chegar, por exemplo, no market cap de alguma cripto que chegou lá no top 100 do bull market passado, a gente tá falando que ela pode fazer 10 vezes praticamente. Só que na minha opinião, a Pendle ela tem potencial para fazer muito mais do que isso. Agora a gente vai entrar para a fase mãe de Ná aqui, a gente vai tentar usar a nossa bola de cristal que não existe, então saiba que eu posso errar, igual eu falei, as criptomoedas podem ir a zero, para eu tentar, entre aspas, chutar um potencial market cap que ela pode chegar. Na minha opinião, a Pendle ela pode chegar entre 2 e 3 bilhões de market cap, se e somente se, porque ela tem potencial para isso acontecer. Caso aconteça, ela pode fazer de 20 a 30 vezes, o que na minha opinião é plausível pelo projeto que está por trás, pela equipe que está por trás, mas igual eu falei, não quer dizer que vai acontecer. Então essa é a primeira gema que eu queria trazer aqui para vocês. Muitos já conhecem ela realmente é bem falada aí no mercado e ainda é até estranho ver essa capitalização de 120 milhões, o que é muito pouco para o projeto que ela é. Beleza? A segunda criptomoeda que eu vou trazer aqui para vocês é a RDNT, a Radiante, também uma criptomoeda muito pequena, com 131 milhões de market cap. Igual eu falei, as criptomoedas que eu vou trazer nesse vídeo são todas mais ou menos desse tamanho ou até menor. Quando a gente fala do token Radiante, a gente está falando de uma plataforma de empréstimo descentralizado. Igual a gente tem a Aave, a Venus e muitas outras aí, por exemplo, na rede Solana. Uma das coisas mais usadas no ambiente DeFi são os empréstimos descentralizados. A Radiante veio exatamente
para suprir essa necessidade do mercado também. Ela tem a equipe Layer Zero por trás ali, o que é uma equipe super competente e antigaça do mercado, e além dela ser uma plataforma de lending, ela também trabalha com interoperabilidade. O que seria interoperabilidade? Seria a comunicação entre blockchains. Então você pode, por exemplo, depositar o seu Bitcoin na rede Ethereum, na Radiante, e tirar na rede Arbitrum um empréstimo. Porque para fazer um empréstimo descentralizado, você tem que colocar criptomoeda como colateral lá. Antigamente você ia na Aave, por exemplo, colocava lá, antigamente e hoje em dia também, você coloca lá Ethereum, por exemplo, e tira dólar para conseguir fazer o empréstimo. Só que você põe Ethereum na rede Ethereum e tira dólar na rede Ethereum também. Tudo na mesma blockchain. Com a Radiante eles vieram para trazer algo diferente. Você pode colocar numa rede o colateral e tirar o empréstimo em outra rede. Eles estão conseguindo entregar isso daí de uma forma bem interessante, até porque a Layer Zero gosta muito dessa questão de interoperabilidade. E, cara, 130 milhões, na minha opinião, para a Radiante é praticamente nada, tá? A gente trazia ela há algum tempo atrás com 80 milhões, o que é nada do nada do nada, e agora ela já tá começando a dar uma crescidinha, porém ainda vejo muito potencial aqui também. Se a gente comparar, por exemplo, com uma Aave, não quer dizer que ela vai ficar do tamanho da Aave, tá? Mas se a gente comparar, porque elas são do mesmo setor, eu não comparei nada com a Lido, com a Pendle, porque não tem nada para comparar a Pendle. A Pendle é pioneira nesse mercado de juros, que foi a anterior que eu trouxe. Agora, essa daqui, que é a Radiante, temos uma comparação. E quando a gente para analisar, a Aave está com 1,6 bilhões de market cap atualmente. Porém, a Aave ela já chegou a muito mais disso, do que isso de market cap. Se a gente vem aqui no histórico, lá no CoinMarketCap, a gente consegue ver o histórico do bull market passado. Eu desço aqui, por exemplo, ó, lá para 2021, onde foi nosso topo histórico. Olha só que interessante, a gente tinha aqui, ó, igual eu falei, o top 100 inteiro tinha pelo menos, ó, 1,2 bilhões de market cap. Por que eu gosto de mostrar isso? Porque mostra que o mercado cripto como um todo entra muita grana. Então qualquer merda aqui do top 100, por exemplo, porra, vamos ver uma moeda nada a ver aqui, ó, Ketum, Decred, eu não sei do que se trata, tô falando que é qualquer merda porque eu não conheço. Pode ser até um projeto bom, mas enfim, qualquer coisa aqui do top 100 tinha 1,5 bilhões, 1,4 bilhões, coisa que a Aave tem hoje em dia. A Aave tá com isso. É óbvio, ainda nem começou uma alta verdadeira, mas eu mostro isso sempre para mostrar. Olha como é que o mercado cripto fica eufórico, tudo tem dinheiro quando a gente fala de bull market. Mas enfim, vamos dar uma olhada quanto que a Aave bateu lá no topo. Olha só, a Aave tava com mais de 3 bilhões de market cap. Cara, eu acredito que no próximo ciclo a Aave mesmo vai chegar em 6 bilhões, 7, 8, 10 bilhões, não sei, tá? Porém, quando a gente tá falando da Radiante, que é o case aqui que eu tô trazendo pra vocês, eu acho que ela pode chegar no tamanho que a Aave chegou, por exemplo, no ciclo passado. Não nesse, a Aave nesse eu acho que vai passar muito desses 3 bilhões. Agora, no ciclo passado, a Aave chegou nisso daqui. Eu acredito que a Radiante tem potencial pra chegar. Ah, Lucas, quer dizer que vai chegar? Não, quer dizer nada, então a gente tem que ser muito realista aqui com vocês, porque a gente tá fazendo um momento bola de cristal, e as coisas que eu tô falando aqui não quer dizer que vai acontecer necessariamente. Eu tô falando potencial. Por que ela tem esse potencial? Cara, porque é um projeto muito interessante, de uma equipe muito foda, é um projeto que continuou trabalhando no bear market inteiro, continua entregando até hoje muita atualização, então tem uma comunidade forte, então tem vários quesitos que a gente analisa antes de investir numa gema, e a Radiante pra mim é um case de sucesso, beleza? A próxima criptomoeda sem enrolação que eu vou trazer aqui pra vocês, que é a terceira, é GNS. Essa cripto também é bem interessante, subindo inclusive 17% só na data de hoje. Essa daqui ela ficou um bom tempo ali perto dos 3 dólares e a galera falava, ah, GNS morreu, GNS não sobe mais, GNS blá 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 blá, e olha aí, meteu mais de 17% e já tá quase 2 vezes daqueles 3 dólares que a gente mostrava nas lives pela manhã às 10h30. Capitalização de mercado, 197 milhões. Essa daqui ela já tá um pouquinho maior do que as outras duas que eu trouxe aqui para vocês. O grande tchan aqui da GNS é o Tokenomics. Ela tem já todos os tokens em circulação e conforme vai tendo muita utilidade a plataforma, a GNS ela começa a ficar deflacionária. Ou seja, a quantidade de tokens em circulação em alguns momentos diminui. Então isso é bem interessante, isso daí depende da usabilidade da plataforma. Quando a gente para analisar, cara, concorrência aqui da GNS, existem como, por exemplo, de IDX, GMX e tudo mais, porém elas estão brigando muito pau a pau. As três são interessantes, tá bom? Eu gosto da GNS demais por conta dessa questão de tokenomics e o time é um time muito competente ali por trás da empresa. Quando a gente investe em criptomoedas, né, vocês sabem que a gente está investindo em empresas de tecnologia. Então você não pode investir numa empresa sem ver que a equipe ali por trás
da empresa em si é uma equipe competente. Tem muita gente aí que acaba investindo sem nem analisar quem tá formando por trás ali daquela criptomoedas, quem tá fazendo o negócio acontecer. No caso da GNS, a gente teve várias pessoas falando que foi a equipe que mais entregou durante o bear market. Gosto muito, fizeram várias atualizações, o volume da plataforma como um todo cresceu demais, os usuários cresceu demais, então ela continua entregando bastante, por isso que ela é a terceira que eu trouxe aqui para vocês. Antes da gente trazer a 4 e a 5 das criptomoedas, eu quero chamar você para o desafio do zero ao Bitcoin. Nesse desafio aqui a gente vai fazer um mini curso 100% gratuito nos dias 8, 9 e 10 de janeiro. Para se inscrever é só clicar no primeiro botão que tá aqui na descrição, você clica, você vai cair no grupo do WhatsApp e lá a gente vai passar todas as informações. A gente vai ensinar análise técnica, análise fundamentalista, analisar projeto para longo prazo, analisar projeto para fazer trade, swing trade e assim sucessivamente. Então se inscreva porque vai ser bem foda aí esse mini curso, beleza? A quarta criptomoeda que eu quero trazer aqui para vocês é a Neidinha. Quem não conhece é a Marineide, famosa Neidinha aqui do canal. E por que a gente gosta da Neidinha? Porque, cara, a Neidinha ela tá num setor dentro do mundo cripto, numa narrativa muito forte, que é a narrativa de Liquid Stake. Quem são outros players da narrativa de Liquid Stake, por exemplo? Porra, a própria Lido. Quem mais? Ah, Rocket Pool. Coinbase também tem a parte de Liquid Stake, que é a questão do Ethereum. Você coloca o Ethereum, tira o sintético e dá pra usar lá na Pendle. Lembra da Pendle que foi a primeira que eu trouxe? Essa daqui, ela faz mais ou menos a mesma coisa, só que na rede Solana. Então a gente tem a Solana sintética, que é a Solana que tem as rentabilidades. Assim como a gente tem o Ethereum da Lido, aqui a gente tem a Solana da Marineide. Você pode até escrever aqui, por exemplo, no CoinGecko, ó, Marineide, você já vai conseguir encontrar aqui, ó, MSOL, que é a Solana da Marineide. Quando você coloca a Solana no stake lá dentro da Marineide, você ganha essa MSOL. Essa MSOL você consegue brincar com ela por aí no ambiente DeFi, beleza? Então, Marineide hoje em dia ela tá com 80 milhões de market cap, o que é praticamente nada. A gente trouxe a Marineide aqui para os membros, cara, quando ela tava com 12, 13, 16, sei lá quantos milhões de market cap. Só sei que quem conseguiu pegar era mais ou menos nessa fase aqui, ó. Nessa fase aqui, ela fez uma simetria violenta depois disso. Olha que bacana você ser membro aqui do canal. Você tem alfas revelados aí pra vocês. Marineide, ela é uma das principais, se não a principal, a gente pode até dar uma olhada aqui, ó. Quando a gente entra no DeFi Llama e entra dentro da rede Solana, ó. Vem aqui em redes... rede Solana, a gente consegue ver que a Marineide é a maior DeFi com mais de 1,2 bilhões de dólares lá dentro dela, sendo que está aumentando esse TVL, só nesse mês aumentou 100% o dinheiro que está dentro da Marineide, tá? E aqui a gente já consegue passar um ensinamento para vocês, olha só que bacana. TVL, que é o dinheiro que está dentro da Marineide, é 1,2 bilhões de dólares. Quando a gente volta aqui no gráfico, no CoinGecko, a gente vê que ela tem 80 milhões de market cap. Ou seja, quando a gente divide o TVL pelo market cap, a gente consegue ver que o TVL é muito maior. 1,2 bilhões de dólares. É mais de 10 vezes o market cap. Isso daqui é algo sensacional. Significa que o token está subvalorizado quando a gente pega para analisar isso, tá? Normalmente, o TVL e o market cap, eles ficam parecidos, não necessariamente o mesmo, tá? Por exemplo, aqui tá com 1,2 bilhões. Não necessariamente o market cap tem que ter 1,2 bilhões. Mas, quando tá muito discrepante, assim, do jeito que tá, pô, muito menor, quer dizer que o token tá subvalorizado, beleza? Então a gente tem que ficar de olho nesse case aqui, porque ele é um case bem interessante. A simetria aqui também é muito grande, eu acredito que ela pode fazer aí mais de 20, 30 vezes também, tá? Esse é o bacana de você investir em gema. Pode ser que uma gema ou outra que você pegue, ou duas, ou três, faça aí 30, 40, 50 vezes. Ela já paga esse risco aí de uma forma bem legal. Beleza? A última criptomoeda gema aí que eu quero trazer para vocês também é nada mais do que a queridinha. Queridinha aqui, minha especificamente, do canal Insalubres, que é a Realio. Essa daqui é braba, subindo 16% só na data de hoje. Ela é insana, por quê? Porque ela tá no mercado que vai em bilhões, quiçá trilhões de dólares dentro do mundo cripto, que é o mercado de RWA. A Pendle, que foi a primeira que eu trouxe nesse vídeo, também tem uma dechinha de RWA, um pezinho ali dentro da RWA. Agora, a Rio, ela é 100% focada em RWA. O que é RWA, rapaziada? É ativos do mundo tradicional, como, por exemplo,
Tokenizar prédios. Prédios é lá do mundo tradicional. A gente transforma um prédio num NFT e negocia. Ou até mesmo fundos de investimento. Você consegue investir nos fundos através da blockchain, através da tokenização. RWA significa, sempre que você ouvir RWA, você vai estar aprendendo o que? Significa tokenizar, transformar em tokens, trazer para a blockchain ativos do mundo real. No caso da Rialho especificamente, ela gosta bastante de tokenizar imóveis. Então ela tem um imóvel lá em Nova York que eles já tokenizaram e venderam cotas desses imóveis para quem quisesse investir, como se fosse um fundo imobiliário, só que dentro da blockchain, que é mais transparente e tudo mais. Então é bem interessante isso daí. Ela já tokenizou ativos também de gestão de patrimônio. O que é isso? Seria fundos de investimento. Então tem 2 fundos lá que eles tokenizaram e estão distribuindo cotas aí para quem quiser investir. Cara, Rialho é um protocolo muito interessante. Para quem não conhece, vale a pena conhecer porque ela realmente é uma geminha, na minha opinião, tá? Se você entra no site dela aqui, você consegue ver essa questão da tokenização que eu falei para vocês. Olha lá, o futuro do equity privado, só que digital. Então eles tokenizam ali o que a gente chama de equity, né? Que é dinheiro, nada mais do que dinheiro. Então, cara, é muito interessante o projeto. Eles vão também trazer uma blockchain para ser pago as taxas com token Rio e também voltada ali para RWA. Projeto interessantíssimo e quando a gente para analisar o market cap, aqui no próprio CoinGecko não tá falando, mas quando a gente abre, por exemplo, o DEX Screener, vamos dar uma olhadinha aqui, ó. DEX Screener é onde a gente enxerga os gráficos, tá? Dessas moedas menores. Se você coloca Rio aqui, eu tô fazendo do jeito errado, tá, gente? O certo é você vir aqui, copiar o contratinho e já vir aqui, ó, coloca o contratinho aqui, você vai encontrar o token certo. Quando você escreve, você pode colocar em algum errado. A gente consegue ver que é um token que tá com 63 milhões de market cap, tá? Então é um market cap bem pequeno, ela tá começando uma alta violenta. Eu trouxe esse daqui para os membros aqui do YouTube também, mais ou menos nessa fase. A galera que pegou conseguiu se dar muito bem. Eu, inclusive, tenho ele na minha carteira porque eu acho um projeto muito interessante, tá bom? Então essas foram as 5 criptomoedas, 5 pequenininhas. Façam seus estudos, nada do que a gente passa aqui é recomendação de investimento, são apenas projetos que eu acho interessante. Alguns deles eu invisto, eu acho bacana para longo prazo. Podem ser que dê bem, podem ser que também não dê. E basicamente é isso, e do nada o vídeo acaba. Se deu like, se inscreva aí no desafio. Tamo junto e valeu!